Enquanto Itaquera está quase tudo pronto para a Copa em Guaianazes, também na Zona Leste, tem gente que sonha chegar a um Mundial como jogador. E esse sonho começa bem distante do glamour dos grandes times, nos campos de várzea. Eles têm entre 7 e 18 anos e são movidos pelo mesmo sonho. No futuro eu seja, se Deus quiser, um bom jogador. Vinícius e outros quase 600 garotos fazem parte da nova geração da Escola Comunitária de Futebol, projeto do time Botafogo de Guaianazes, no extremo leste da capital paulista. Há 20 anos, o clube amador forma jogadores do bairro e de regiões vizinhas. Hoje o campo aqui é de gramado sintético, mas a história do Botafogo de Guaianazes e da escolinha de futebol se fez mesmo na terra batida, característica do futebol de várzea. Antigamente não tinha especulação imobiliária como tem hoje. Então tinha bastante campinho, uma raspadinha aqui, outro lado, duas travinhas, a bola já rolava, né? Então era muito mais fácil. Hoje está tudo diferente, mas tudo começou no terrão, naquela poeira que levantava e na família Botafogo que é hoje. Fernando trouxe o enteado Alan para jogar no time que ele defendeu há 30 anos. Mas nem tudo aqui é só futebol. Como projeto social, a escolinha comunitária também incentiva os alunos a estudar e ampliar os horizontes para o futuro. A gente tem exemplo aqui, tem meninos que começou a treinar com a gente aqui, desde pequenininho não conseguiu ser jogador profissional, mas a gente tem meninos que trabalham na área de engenharia, faz faculdade de educação física, né? Para Bruno, o sonho de ser jogador profissional e até jogar uma Copa do Mundo é prioridade. Mas ele reconhece as outras lições que se aprende em campo. A educação é a primeira coisa que eles ensinam pra gente aqui, né? Tanto se a gente não for um jogador de futebol um dia, a educação é fundamental pra gente. O sonho desses meninos é o mesmo de meninos jovens de outras gerações, né, Priscila? É isso mesmo, né? Afinal, nós estamos no país do futebol. Quem não quer jogar uma bola, bater uma bola aí? Verdade. Qual será? Será que o futebol amador ou de várzea ainda é igual a dos tempos de outros tempos? Qual será o futuro disso? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o cientista social Rodrigo Chiqueto, estudioso do assunto. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. A gente viu na reportagem futebol com gramado, de várzea, né? Com grama, técnico, juiz. Mudou muito. A que se deve essa transformação do futebol de várzea? Olha, Priscila, o futebol ele foi sofrendo transformações com o tempo, como todas as outras coisas, né, na nossa sociedade. Quais as principais influências, né? Por que a várzea está tão diferente hoje? O que faz com que nesses locais a gente tenha essa realidade que a gente viu na reportagem? Então, com o tempo, o futebol de várzea, essas redes de relação que geram futebol de várzea, elas foram tendo maior influência dessas grandes campeonatos que foram sendo criados para organizar esse futebol de várzea. Então, por exemplo, em São Paulo você tem a Copa Kaiser, um campeonato muito grande aqui, que tem mais ou menos 250 equipes, e essas equipes elas jogam durante todos os finais de semana na Arena Kaiser, que é um grande campo de futebol que tem lá na Barra Funda. É quase um campeonato profissional, tem disputa de prêmios, tem tudo isso. Praticamente quase um campeonato profissional. Os times contratam jogadores, eles têm um prêmio legal no fim do torneio. Digamos que a Copa Kaiser ela é aquilo que a gente chama assim, de um campeonato da elite da várzea. Então, esses times que eles jogam na Copa Kaiser, eles têm ali um patrocínio do pessoal ali do bairro, eles conseguem algum dinheiro e aí eles organizam essas equipes, eles jogam em seus campos de futebol. Hoje em dia, a várzea do terrão ainda resiste? A gente ainda tem esses campos de várzea de terra batida, areia, aqui em São Paulo? Tem muito, né? Mas uma coisa que mudou muito na várzea nos últimos anos é que hoje em dia a várzea ela é organizada em campos comunitários. Se antes a várzea era aquele campinho que ficava na várzea do rio e que aí você colocava duas traves e jogava quando o rio baixava, hoje em dia a várzea ela é organizada em campos comunitários. Então você tem umas lideranças locais. Esses campos, existem hoje muitos campos de terra ainda em São Paulo, normalmente na periferia, onde ainda não chegou a especulação imobiliária. E esses campos de futebol de várzea é uma liderança ali local que organiza os campeonatos do lugar. E qual que é a importância desses espaços para as comunidades onde essas partidas ou futebol acontece? É muito importante, né? Porque o campo de futebol de várzea hoje, além dele ser um lugar
em que você tem um campeonato, é um lugar também que você tem festas variadas. Então, cara, digamos assim, essa liderança comunitária, ela organiza aniversário, churrasco, ela organiza, ali quando vai todo mundo, ela consegue um dinheirinho para doar algum feijão, arroz, alguma alimentação. E aí ela vai formando ali essa comunidadezinha ali em volta do campo de futebol. Estimula a convivência entre os moradores do bairro? Não só convivência, como organização política, organização comunitária, né? O futebol de várzea hoje em dia ele tem muito esse papel de ser porque como você não tem mais poucos equipamentos de lazer na periferia de São Paulo, um lugar em que as pessoas se organizam é o campo de futebol. A Priscila Cestari continua aqui com a gente, ela tem uma pergunta agora para você. Rodrigo, eu gostaria de saber, tem muita disputa dentro dos campos de várzea, enfim, isso é bom ou ruim? Essa disputa que eu digo, querer ganhar, querer vencer, isso ainda existe, essa coisa muito forte? E o que você observa disso? Existe sim, viu? E você pode até dizer que em alguns momentos a disputa no futebol de várzea ela chega a ser até mais dura, né, do que no futebol profissional, né? Porque é futebol, né? É um jogo duro, é um jogo que gera ali tensões, né, no lugar. Então você vê os caras batendo, brigando, né? E aqueles jogos que são jogos mesmo de futebol, jogo duro mesmo. Assim. Você faz parte de um grupo que pesquisa esse assunto e vocês estão produzindo um documentário. Eu vi alguns trechos, a gente até tem umas imagens para rodar. É verdade ou dá para constatar que essas pessoas no futebol de várzea também esperam remuneração? Dá, assim, as pessoas que estão ligadas a esses times que são chamados de times grandes da várzea, que são os times que têm dinheiro, que contratam jogador, elas esperam remuneração. Elas inclusive circulam por essas equipes, existe uma circulação muito grande de jogadores por essas equipes, porque as equipes, como no futebol profissional, elas contratam um aqui, aí disputam um jogador. Digamos que a remuneração no futebol de várzea é em torno de 2, 3 mil reais para o cara, como eles chamam, assinar com o time, né? Depois ele ganha um dinheirinho por partida. Tem muito jogador que diz que prefere jogar na várzea do que jogar no profissional, porque diz que os que eles chamam donos das equipes das várzeas, eles pagam melhor, pagam em dia, né? Uma coisa que na grande maioria dos times profissionais hoje, tirando a Série A, né? Quer dizer, futebol profissional, são muitos times, né? Para baixo da Série A, e são times que não têm dinheiro. Entendi. Então muitos não pagam bem o jogador, então o cara prefere jogar na várzea. Bacana, é uma pena que o nosso tempo tenha se encerrado. Eu agradeço a sua participação aqui no Repórter São Paulo. Eu conversei com o Rodrigo Chiqueto, ele é sociólogo, estudioso sobre esse assunto, futebol de várzea. Obrigada. Obrigado.